Ô, gente, um bolsonarista ridículo e odioso ofendeu o presidente do país. Coube a Érica Cocai colocar ele no seu devido lugar e responder. Vamos ver esse vídeo e tecer alguns comentários. Vamos lá. Flávio Bolsonaro, pré-candidato a presidente da República, está sendo atacado de forma covarde pela esquerda. Flávio Bolsonaro não foi aos Estados Unidos atrás de taxação. Não. Temos um ex-condenado, descondenado, ladrão e cachaceiro na presidência da República que fica infernizando, tal qual Maduro infernizou Donald Trump e um dia amanheceu no Chilindró. Não sei se é o que vai acontecer no Brasil, mas também não duvido. Não se respeita o chefe da maior nação do mundo. Lula da Silva chegou a dizer que Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro merecem ser enforcados. Além de mentiroso, burro. Burro. Precisamos, de todas as maneiras, eleger Flávio Bolsonaro em outubro de 2026 e varrer o PT lixo da face da terra. E no Paraná também estamos com Sérgio Moro. Força e honra! Com a palavra, a deputada Érica Cocai. O governo do presidente Lula tem combatido as organizações criminosas como o governo anterior não combateu. Não combateu. Tem feito várias operações, inclusive em parceria com as polícias civis, para combater as organizações criminosas, que o governo anterior, do condenado e preso, não fez. Aprovou um projeto antifacção. Fez um processo de asfixia financeira do crime organizado. O governo do presidente Lula combateu a corrupção, inclusive, como o governo do hoje condenado e preso, ex-presidente, também não fez. Desbaratou a máfia do INSS. Desbaratou o que é este escândalo que a família do senhor Tari Flávio está absolutamente envolvida. Os tentáculos do Banco Master. Olhem as fotos dos grandes banquetes, das grandes festas feitas com dinheiro público. Vale a pena lembrar que o Fabiano Zete, o cunhado do Vorcaro, foi o maior financiador do Jair Bolsonaro. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: o que é que esse dinheiro todo da campanha, do dinheiro do suposto filme, né? O que é que os Vorcaros compraram com isso? O que é que o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro prometeu para eles? O que é que deu em troca? Isso que eu quero saber. O que é que eles... Porque ninguém dá esse dinheiro todo de graça. Ninguém coloca, o Fabiano Zé colocar 3 milhões de reais na campanha do Bolsonaro grátis. Isso não existe. Isso não existe. Então, a investigação tem que descobrir o que eles compraram com esse dinheiro. Lá está o coordenador da campanha do senhor Tari Flávio. Está lá. Mas também está o senhor Ciro Nogueira, ministro daquele que foi presidente da República e que não combateu a corrupção. Aliás, estimulou a corrupção e tampouco combateu o crime organizado. Mas deixou sempre muito nítida a sua relação, inclusive do senhor Tari Flávio, com as milícias. Então não me venham aqui esbravejar de forma absolutamente histriônica e mentirosa, tentando impor algo que fere os fatos e fere a realidade. Nós temos aqui uma quadrilha que está sabotando o Brasil. Quando houve o primeiro tarifaço, ou tariflávio, melhor dizendo, houve uma comemoração de filhos do ex-presidente hoje condenado e preso. Mais do que comemoração, Érica. O Eduardo Bolsonaro disse que o tarifaço era resultado da atuação dele. Você está coberta de razão de dizer que o bolsonarismo sabota o Brasil? O Eduardo Bolsonaro atuou nos Estados Unidos, nas palavras dele próprio, para tarifar o Brasil para conseguir a libertação do pai. Ou seja, a libertação do papai de crimes para os quais as evidências são contundentes é mais importante do que empregos e a vida dos brasileiros. Os brasileiros, na cabeça do Eduardo Bolsonaro, podem sofrer consequências econômicas que felizmente não foram tão graves, porque hoje em dia a gente não depende tanto dos Estados Unidos, mas imagine se dependesse. Para eles, pode sofrer consequências econômicas graves, pode transferir emprego do Brasil para os Estados Unidos para livrar a cara do papai. Né? Aliás, parlamentares abriram nesta casa a bandeira estadunidense e desfilaram em praça pública carregando a bandeira dos Estados Unidos. E o que se diz? Aquele que é secretário dos Estados Unidos, Marco Rubio, que aliás tem toda uma relação com esta família, a família do senhor Tari Flávio. Ele diz que tem países que
defendem os interesses estadunidenses. E esses são os amigos dos Estados Unidos. E ainda dizem que os Estados Unidos vai dominar o mundo. E, obviamente, ele não considera o Brasil como parte do rol daqueles que acham que os interesses estadunidenses são mais importantes do que os interesses de cada um dos países. Ou seja, ele foi muito explícito. Ora, nós temos países, e exclui o Brasil, e ainda bem que exclui o Brasil, porque aqui tem um governo que defende a soberania e não rasteja para os interesses estadunidenses, e faz uma relação de países que apoiam os interesses estadunidenses. E diz, e eu vou repetir, que os Estados Unidos vai dominar o mundo. Dominar o Brasil? Não, porque aqui o presidente da República diz que o PIX é nosso, diz que o Brasil é dos brasileiros e brasileiras e não vai negociar às escondidas tarifaços para penalizar o Brasil, nem entrega os minerais críticos ou as terras raras para os interesses estadunidenses, como foi feito pelo senhor Tari Flávio, que disse, olhem, vamos discutir as terras raras, levem as nossas terras raras. Ou seja, nós estamos vivenciando aqui o embate daqueles que são servis aos Estados Unidos e que querem entregar o Brasil para os Estados Unidos e que defendem e articulam aumento de tarifas para o povo brasileiro, e aqueles que defendem as posições do presidente da República deste país eleito e que inclusive sofreu uma trama para ser assassinado, por esse que não respeitam a democracia, porque não respeitar a soberania é também não respeitar a democracia. E eles não respeitam a democracia. Vem aqui, mentem, mas os fatos, eles se impõem de forma vigorosa. O PIX é nosso, o Brasil é do povo brasileiro, fora os vendilhões da pátria. Fora os vendilhões da pátria. Olha, eu acho não, é muito importante ver uma pessoa como a Érica Cocai dizendo esse tipo de verdade que muitas vezes fica sem ser dita, né? Eles, não é exagero dizer isso, eles sabotam o Brasil. E essa sabotagem, né, demonstra uma coisa muito clara. Lembra daquele discurso, Deus acima de tudo, o Brasil acima de todos, ou alguma coisa assim? Bem, aparentemente o Brasil não está acima, nunca esteve acima dos interesses da família Bolsonaro para os bolsonaros. Os bolsonaristas defendem muito mais, fundamentalmente, os interesses dos Estados Unidos. Os interesses dos Estados Unidos estão acima, para eles, dos interesses brasileiros. Aliás, esse episódio do PIX, do Eduardo Bolsonaro dizer que o Zélio é parecido com o PIX, é muito revelador. É muito revelador esse episódio. Porque o Zélio é muito diferente do PIX, mas ele achar que é parecido. Um sistema de pagamentos privado, de um sistema de pagamentos público, de um sistema de pagamentos público que funciona 7 dias da semana, 24 horas por dia, de um sistema de pagamento privado que não funciona 7 dias da semana, 24 horas por dia, e que depende dos bancos, e que tem características dos bancos privados. Você precisa ter uma conta no banco privado para poder utilizar, quando o Pix não tem esse tipo de exigência. Esse tipo de coisa diz muito sobre quem eles são e a quem eles servem. Os interesses que eles servem. Né? Enfim, excelente fala da Érica Cocai. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe manda um pix para andretj@terra.com.br. Pode se tornar membro, apoiador. E pode ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda. Tem um link no comentário fixado como você pode fazer isso, gente. Não tem pegadinha, não tem custo nenhum. Você vai se cadastrar gratuitamente no site do Hotmart, virar afiliado dos nossos cursos e com o link que é seu, ganhar a comissão dos cursos, né? Começando em 20%. E se você conseguir vender 13 cursos, você passa a ganhar uma comissão de 40%. É isso aí. Enfim. Um abração, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E se você gostou desse, provavelmente vai gostar do sugerido aqui no final.